Olá, querido irmão, querida irmã. Nós vamos mais uma vez proceder a uma meditação na Palavra de Deus nesse momento. Eu convido você a abrir a Escritura Sagrada no texto do Evangelho de João, capítulo 8, os versos 31 e 32. E assim diz a Palavra de Deus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, o que é a verdade? Inclusive, essa é a pergunta que Pilatos faz para Jesus na hora do seu julgamento. O que é a verdade? Disse que cada um tem a sua própria verdade. Se somos em 7 bilhões de habitantes na Terra, temos 7 bilhões de verdades. Mas, na verdade, existe verdade absoluta. Existe verdade real, concreta. Existe verdade eterna. E essa verdade não é outra coisa senão a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem diz e nos ensina que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Se você quer ter um encontro com a verdade da existência, você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa observar Jesus. Você precisa contemplar Jesus. Você precisa meditar na pessoa de Jesus. Você precisa amar essa pessoa que é o nosso Senhor Jesus. E a pergunta que nos cabe nesse momento de meditação é: do que nós precisamos ser libertos? Se a verdade vai nos libertar, ela vai nos libertar do que exatamente? E eu elenquei aqui para você, nessa hora de reflexão na palavra, algumas das coisas que nos escravizam, algumas das experiências que nos tornam cativos e das quais Jesus, que é a verdade, nos liberta. Então vamos à primeira delas. Nós precisamos ser libertos da morte espiritual. A Escritura diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E é claro, o apóstolo Paulo está falando aí de morte espiritual. Morte no sentido de estarmos desligados da fonte da vida, que é o nosso Deus. Então nós precisamos urgentemente ser libertos dessa morte espiritual. E essa morte espiritual traz para cada um de nós um incômodo terrível, uma percepção de aniquilamento definitivo. Precisamos nos libertar dessa terrível percepção. Precisamos viver sem andar atemorizados, pensando que amanhã pode ser meu último momento, meu último instante, meu último dia de vida e de existência. Quando Jesus vem até nós, Ele vem para nos trazer vida, e vida em abundância. É da boca de Jesus que sai a palavra consoladora que diz para nós não andarmos atemorizados, para nós não termos receio das coisas presentes. Por quê? Porque na casa do Pai há muitas moradas e Jesus mesmo vai preparar-nos lugar. Jesus está falando da vida eterna. A vida abundante é a vida eterna. E essa vida eterna já pode ser vivida nesse tempo presente. Nesse tempo de limitações. Nesse tempo onde nós estamos rodeados de obstáculos, de dificuldades e de adversidades. Nós já podemos viver essa vida eterna e, portanto, essa vida
abundante, porque Jesus, que é a nossa vida eterna, se revela a nós, é a verdade que nos liberta. Uma segunda coisa da qual nós precisamos ser libertos é do vazio existencial, daquela percepção egoisticamente amarga de que eu estou sozinho. Quantas vezes a gente observa pessoas que estão no meio de uma multidão se sentirem absolutamente solitárias, sem ter com quem comungar, sem ter com quem partilhar a sua vida, dividir os seus problemas, sem ter a compreensão dos que estão do seu lado. Então o ser humano vive essa existência cativa na solidão. E a verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nos liberta dessa solidão. Porque Jesus é aquele que se interessa por nós. É aquele que é capaz de perguntar o que você quer. É aquele que quer ouvir da nossa boca o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós somos, de forma transparente, sem dissimulações, sem hipocrisias, sem fingimentos. E Jesus nos ensina que Ele faz de nós morada do seu Espírito. É como Ele diz lá no Apocalipse, diz que estou à porta e bato. Bato e quero entrar na sua vida interior. O apóstolo Paulo fala que nós somos templos do Espírito Santo, habitação desse Espírito. Então, quando nós somos habitação do Espírito Santo, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus entrar, nós somos libertos desse vazio existencial. E aí nós nos percebemos sempre acompanhados, sempre rodeados desse amor invencível do nosso Deus, sempre protegidos, sempre acolhidos, sempre aceitos, sempre valorizados. A terceira coisa da qual nós devemos ser libertos, que a verdade nos liberta, é dos nossos ímpetos destrutivos, os nossos antagônicos anseios intolerantes de agredir o opositor até as fronteiras do parricídio. Nós vivemos nesse mundo essa vida voltada para nós mesmos. Esse mundo nos ensina a ter essa vida introvertida. Essa vida que não se expande, que não vai além de nós mesmos. Sempre estamos preocupados com os nossos problemas. Sempre pensamos nas pessoas como aquelas que vão solucionar as nossas dificuldades e vão satisfazer os nossos interesses. Então, estamos nesse mundo que, dominado por esses ímpetos egoístas, destrutivos, produzem essas cenas horrorosas que nós assistimos dia após dia. Apesar de toda a civilidade da humanidade, apesar de todas as leis, de todas as regras, apesar de todo o controle social, nós estamos vendo na história humana esse drama de pessoas destruindo pessoas. E o que é mais incrível, muitas vezes pessoas próximas destruindo pessoas próximas. Pessoas que se dizem amar destruindo pessoas que amam. Pessoas, às vezes, de uma mesma comunidade ou de uma mesma família se destruindo. E a verdade, que é o nosso Senhor Jesus, nos liberta desse egoísmo, porque Jesus nos dá o exemplo do verdadeiro amor. E amor para Jesus não é um mero sentimento, não é sensação, não é uma experiência abstrata. Amor para Jesus é uma realidade concreta. Amor para Jesus, o amor de Jesus, o amor ágape,
é doação, é entrega. O que é amar na experiência de Jesus? É você fazer algo de bom para o outro. Fazer algo construtivo para a vida do outro. Então, quando nós conhecemos a verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e quando nós seguimos o seu exemplo, nós estamos sendo libertos desse ímpeto destrutivo. Uma quarta coisa da qual nós devemos e podemos ser libertos é da sensação de sermos manipulados. É muito interessante que, desde criança, nós somos controlados. Quando eu era criança, eu queria muito me tornar um adulto. E eu imaginava que, tornando-me um adulto, eu iria fazer as coisas que eu queria. Do jeito que eu queria, na hora que eu queria, da forma que eu queria. Mas eu me tornei um adulto, amadureci, meus olhos se abriram e eu percebi o que é a realidade. Já adulto, caminhando para a vida madura, para a velhice, eu continuo controlado. Eu vivo tendo que dar satisfações para os outros. Eu estou enquadrado num esquema que determina os meus passos. Ou seja, a liberdade na nossa experiência de vida é absolutamente controlada. É uma liberdade sem liberdade. É uma liberdade cativa. Então, isso muitas vezes provoca, se não revoltas, muitos problemas neuróticos e até psicóticos nas pessoas. Quem é que pode nos livrar dessa situação? É a verdade. E a verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 10, ele usa uma imagem muito bonita e uma imagem feliz, uma imagem libertadora. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por essa porta será salvo, e passará e achará pastagens, e passará e entrará e sairá. No caminho de Jesus há essa liberdade. Não é controle, não é lei, não é regra, não é imposição, não é uma escravidão ética, mas é uma transformação de ser. Da sensação de manipulado, eu passo a ter a sensação de realizador das coisas boas. Eu não faço algo bom porque eu sou obrigado. Eu faço algo bom porque agora aprendi que o bom é agradável. Aprendi que o bom é bonito. Aprendi que o bom é atraente. Aprendi que o bom é prazeroso. Então me alegro com aquilo que é bom. E bom é tudo aquilo que vem de Deus. É tudo aquilo que procede da verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda mais uma coisa da qual nós devemos ser libertos: dos nossos desejos inconfessáveis. Na mitologia, uma história muito interessante a respeito de um personagem chamado Édipo, que é um rapaz que se apaixona pela própria mãe. Então, é drama de alguém que sente, percebe, que deseja coisas absolutamente impróprias. E, na verdade, esse mito fala um pouquinho da realidade de cada um de nós. Todos nós temos segredos inconfessáveis. Todos nós temos sentimentos
vergonhosos, todos nós temos pensamentos proibidos. E isso gera muito mal-estar, muito medo, muita tensão em cada um de nós. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, nos liberta. E como que Ele faz isso? Sempre se aproximando de nós com uma palavra de perdão e reconciliação. Nós estamos às portas da Páscoa, nós estamos aí há alguns dias de comemorar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e nós nos lembramos que lá na cruz, quando Jesus, abandonado por aqueles que o amavam e agredido por aqueles que o odiavam, olha para todos de forma indistinta e declara estas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade de Jesus Cristo que liberta. É a verdade do perdão. É a verdade da porta aberta para a reconciliação. É a verdade de um Deus que não vem para condenar, mas vem para salvar. Salvar pecadores. Salvar os que merecem o inferno. Salvar os que não têm dignidade. Salvar os que não merecem ser salvos. Então, o perdão de Deus e essa porta da reconciliação sempre aberta são caminhos de libertação. É a verdade que nos liberta. Estamos chegando já no final. E uma das últimas coisas das quais nós devemos ser libertos na nossa meditação de hoje é da vaidade extrema. O narcisismo camuflado, impresso nas mais nobres ações humanas. E como é que Jesus nos liberta dessa vaidade? Ele mesmo nos dando o exemplo de humildade. Ele sendo Deus, se fazendo homem. Ele sendo o Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas que existem, se fazendo pobre. Ele sendo o Eterno, se fazendo mortal. Ele sendo santo, se fazendo um entre pecadores. Então essa é a liberdade da qual nós precisamos. A liberdade de sermos humildes. A liberdade de reconhecermos que somos limitados, finitos, falhos, pequenos. Essa é a liberdade que nós precisamos. A de nos fazer ver exatamente como nós somos. Dentro de um mundo que quer nos fazer ver como nós não somos. De um mundo que quer instigar em nós uma visão distorcida de nós mesmos. Quando nós pensamos que somos maiores, que somos melhores, que somos mais bonitos, que somos mais inteligentes, que somos mais sofisticados, que somos mais nobres, quando na verdade nós somos como os demais, com um pouco mais de virtude, um pouco menos de defeito, mas essencialmente muito semelhantes aos demais. Jesus nos liberta dessa vaidade extrema. E por último, a coisa da qual nós devemos ser libertos é do medo. O medo de viver. Nessa semana, inclusive, na semana de oração, a Ana fez esse propósito de oração. De orarmos para Deus nos libertar do medo. O medo que nos aterroriza. O medo que provoca ansiedade. O medo que transforma
as nossas sensações num misto de angústia e pavor. Então nós não precisamos ter medo. Nós precisamos viver. Viver cada dia, como diz o Senhor Jesus. Não devemos viver atemorizados com o que haveremos de comer, com o que haveremos de vestir, mas devemos viver com a certeza de que aquele que nos criou está cuidando de nós. Está cuidando do nosso presente e já está preparando o nosso futuro. Hoje eu estava conversando com alguns amigos da igreja, alguns jovens, e eu estava chamando a atenção deles sobre o fato de que na morte de Estevão, Jesus se revela glorioso àquele diácono da igreja. Na hora que ele estava sendo apedrejado, os céus se abriram, Estevão olhou para o alto e viu Jesus à destra de Deus Pai, reinando, soberano. E o que fez o Senhor Jesus? Livrou Estevão da morte? Livrou Estevão do suplício? Livrou Estevão daquela angústia? Não. Simplesmente olhou para Estevão e disse: vem, meu filho. Vem que eu estou te esperando. Vem que eu estou te aguardando. E Estevão não precisava mais temer as pedras. Estevão não precisava mais se aterrorizar com a agressão humana. Estevão não precisava mais se angustiar com o que haveria de ocorrer no amanhã. Porque ele via Jesus Cristo. Jesus Cristo que reina, que governa e que, como rei e governante do universo, ama a cada um de nós e cuida de cada um de nós. Concluindo, você deve ter percebido que nós não falamos aqui de que Deus haverá de nos libertar e nos livrar dos infortúnios da vida, de que Deus impedirá que nós atravessemos situações muito angustiantes e dolorosas na nossa caminhada aqui na Terra. Nós não falamos que Deus nos tirará de todas as situações prejudiciais, desfavoráveis. Não. O que nós falamos e que nós encontramos na Escritura Sagrada é que Deus nos dá vida eterna e por isso não precisamos ter medo da morte. Que Deus nos faz templo do Espírito Santo e por isso não precisamos ter medo do vazio existencial. Deus nos dá o seu amor verdadeiro e nós não precisamos agora mais nos movermos pelos nossos ímpetos destrutivos. Deus nos torna novas criaturas e agora nós podemos ter a plena certeza de que somos verdadeiramente livres. Deus nos concede perdão e sempre a porta aberta da reconciliação e por isso nós não precisamos ter mais pavor das coisas inconfessáveis que estão no nosso coração muitas vezes. Deus nos dá humildade com o seu próprio exemplo e por isso nós podemos escapar das garras da vaidade extrema. E Deus nos dá confiança e fé. E por isso não precisamos mais ter medo daqueles inimigos que são capazes de ferir o corpo, mas não são capazes de impedir o propósito de Deus de nós vivermos eternamente na sua presença, no seu rosto. Querido irmão, querida irmã, que nós todos declaremos com toda a fé que conhecemos a verdade e essa verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo já nos libertou. Que seja assim a nossa fé para a glória de Deus. Amém.